Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje, então, hoje 1º de dezembro, né? Então, eu quero ler com você Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo. Somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. O que ajuda, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês, sim. Peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, olha o que Paulo escreveu aqui aos Romanos. Ele escreveu uma carta para vários povos ali, né? Para várias cidades, vamos dizer assim. Então, isso aqui ele escreveu para os romanos, para mostrar que o povo romano, né, assim como os demais ali, eles eram muito idólatras, eles tinham muitos deuses, né? Então, ele mostrou que nós temos um corpo e que cada parte do nosso corpo tem uma função. O braço tem uma, a mão tem outra, os dedos tem outra, né? Cada parte. E assim nós somos em Cristo. Cada um de nós, né? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Mas cada um de nós exerce uma função diferente. Um ensina, um prega, né? Um gosta de pregar a palavra, tem o dom para isso, né? Chamado para isso, como nós falamos. Outra pessoa de ensinar, de exortar, usar autoridade, né? Animar os outros. Quando aquela pessoa está desanimada, quando aquela pessoa está ali achando que para ela tudo terminou, que nada mais tem jeito, né? Então nós temos dons diferentes, cada um tem um. E dentro do corpo de Cristo, todos esses dons são preciosos. Todos eles devem ser exercidos com amor. Aquele que tem o dom, né, de ajudar os outros, que faça com alegria, né? Com alegria, com amor, com esmero, com zelo, com, com vontade, não por obrigação, ou para ficar tirando uma selfie quando está entregando uma cesta básica para outra, né? Não, a gente deve fazer isso com amor. E quando a gente se baseia, né? A gente baseia a nossa vida no Senhor, há algumas áreas nas quais nós precisamos nos concentrar e mudar, né? Com maior ênfase e continuamente, né, e se aprimorar para cultivar uma vida espiritual forte e saudável. Então, nós temos áreas da nossa vida que nós sabemos que nós devemos mudar, nos aprimorar,
nos aperfeiçoar, porque é naquela área ali que Deus quer nos usar, né? Você já pensou quantas pessoas, vou usar um exemplo aqui, ex-drogados, pessoas que passaram por situações que nem de luto. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana e aquelas pessoas fizeram da dor delas, do sofrimento que elas passaram, um alicerce, um propósito de vida para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação a saírem dela, encontrar a direção como um dia elas encontraram em Cristo. Um ex-drogado está pregando para outro. Você pode sair, eu saí. Com a ajuda de Cristo, você vai vencer como eu venci. A pessoa vai lá, dá o testemunho dela, prega para o drogado. E quantas vidas são transformadas? Mas aquela vida, aquela pessoa que um dia foi usuário de droga, eu estou usando aqui este exemplo, mas tem muitos, né? Ela buscou forças em Cristo, ouvindo a palavra. Ela entendeu que ela precisava mudar, sair daquela prisão, daquele cativeiro do vício, para ela poder ser abençoada, ter uma vida nova. Só que depois que ela consegue sair, ela precisa trabalhar áreas da vida dela para que ela não caia mais, para que ela não volte para o vício, para que ela suporte ver uma pessoa usando droga na frente dela e ela não sentir vontade de usar aquilo ali novamente. Então, são fases que depois essa pessoa tem que se aprimorar, ela tem que se aperfeiçoar, ela vai entender onde está a fraqueza dela, aonde ela precisa mudar, onde ela precisa de ajuda. Então, é assim, né? E assim é na nossa vida. Nós temos que entender, compreender e ver aonde está a área da nossa vida que nós precisamos ser aprimorados, aperfeiçoados, transformados, coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, coisas que nós precisamos confessar para Deus, pecados que precisamos confessar para que nós possamos ser libertos, abençoados completamente, né? E ninguém faz nada grandioso, gente, se estiver sozinho. Ainda que tenha pessoas consigo. Centralizar as decisões e ações, né, certamente o deixarão fadigado, prejudicará consideravelmente a sua saúde, os resultados esperados não serão alcançados na sua plenitude. Muitas vezes, né, estando só, não é a solução. A pessoa se sobrecarrega, se fadiga, tem que tomar decisões sozinho, tem que fazer tudo sozinho. Isso não é bom, né? Por isso que o nosso corpo tem vários membros e cada um tem a sua função. E assim é no teu trabalho. Tem várias pessoas trabalhando, mas cada uma faz uma coisa. Ou, né, muitas fazem uma coisa quando é numa indústria, numa fábrica de grande porte, né? Então, mas cada um vai fazer a sua função, né? Porque se for só um, vai ficar sobrecarregado. E o modo de você administrar a vida define o local que Deus, o lugar que Deus ocupa nela. A forma como você administra a tua vida. Você mostra o lugar que Deus ocupa nela, né? Que lugar Deus está ocupando na tua vida? O último ou o primeiro? Ah, se der um tempo, eu vou na igreja. Ah, se der um tempo, eu vou, né? Vou lá participar com as irmãs de uma reunião, eu vou lá tomar um chá, vou conversar. Se der. Não é assim. Nós precisamos saber administrar o nosso tempo. Hoje eu vou buscar a Deus, não vou marcar nenhum compromisso. Hoje é o dia que eu vou no culto, hoje é o dia que eu vou numa célula, hoje é o dia que eu vou num estudo. Hoje, esse dia, eu reservei essa hora, esse momento para buscar a Deus. Como nós fazemos todas as manhãs aqui, é um momento que nós tiramos para meditar na palavra, para fazer o nosso devocional. Antes de eu falar para você, estou aqui lendo,
lendo as escrituras, orando, pedindo: Senhor, me dá uma palavra para falar para essas pessoas o que elas necessitam ouvir. Então nós precisamos cuidar. Agora vem final de ano, né? Muitas coisas se atropelam, se sobrecarregam e você pode estar cansado, afadigado. Cuide para que você não fique doente. Administre o teu tempo. Não faça nada além das suas forças. Não faça nada além daquilo que você consegue, daquilo que você pode. E cuide disso. Entenda que o caminho para a prosperidade está em ser um sábio, né? Um administrador do seu tempo. E assim também é importante adorar a Deus, ouvir a sua palavra e ter comunhão com outras pessoas do corpo de Cristo. Tenha comunhão, tenha tempo para sentar, para ouvir a palavra, para conversar com os irmãos, com as irmãs. Tire esse tempo, reserve o tempo para você buscar a Deus, para você ouvir a palavra, para você se fortalecer espiritualmente, senão você vai enfraquecer. Não esqueça que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, né? Bramando como um leão, achando quem possa tragar, vendo as brechinhas, que portinha que você vai abrir, aí ele, vou entrar aqui. Cuidado, cuidado com isso. Cuide do teu tempo, administre o teu tempo, que o Senhor seja primeiro lugar nela. Então, o modo de você administrar a vida define o lugar que Deus ocupa nela. Que lugar Deus tem ocupado na tua vida? Que tempo você tem dedicado para Ele? É uma palavra para a gente refletir. Estamos chegando ao final do ano, outro já logo se aproxima. E como eu disse, vem as correrias agora, né? Final de ano, Natal, Ano Novo. Mas não se descuide da sua vida espiritual, do seu tempo com Deus. E aquilo que você foi chamado para fazer, faça bem feito, né? E ao investir desta maneira disposto a mudanças, você se tornará mais conectado com o Pai, articulado com as pessoas, apto para viver uma vida influenciada por Cristo, segundo o que Ele nos ensinou. Como estão essas áreas da tua vida hoje? É uma pergunta para você e para mim refletirmos também, né? Como estão estas áreas da tua vida? Como Paulo disse, né? Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, né? Como a gente diz assim, um exemplo. Se eu vou numa loja, eu quero que aquele vendedor, aquela vendedora me atenda bem. Porque quando eu era vendedora, eu atendia as pessoas da forma que eu gostaria de ser atendida quando eu entrasse em um lugar para comprar algo. Então, é como diz a palavra, o que eu quero para mim, eu quero para os outros. E às vezes as pessoas estão cansadas, né? Você entra em uma loja, às vezes você vê que o vendedor ou a vendedora estão desanimados, estão cansados, já estão ali sobrecarregados, metas. Às vezes você pergunta algo, a pessoa diz, tá ali. Mas não leve isso para o teu coração. Dizer, eu entrei lá, a pessoa me atendeu mal. Você não sabe a maneira como aquela pessoa está naquele dia. Um dia eu estava assistindo, né, uma palavra do pastor Tiago Brunet, e ele disse que ele tinha saído em viagem com a família dele, e aquele dia em que ele parou lá no aeroporto para tomar um cafezinho, eu acho que comer um pão de queijo, ele viu que a pessoa que atendeu ele estava de mau humor, não estava bem. Ao invés dele chamar o gerente, dizer, escuta aqui, olha a forma como essa moça me atendeu, não. Ele olhou para ela e disse assim, muito obrigada por você me atender
apesar do problema que você deve estar enfrentando, você está aqui trabalhando, muito obrigada. Aquela moça começou a chorar, porque realmente ela estava passando por um problema muito difícil na casa dela. E quando ele deu aquela palavra para ela começou a chorar, porque ninguém dava um elogio. E a gente não sabia, ele não sabia o que ela estava enfrentando, mas o Espírito Santo mostrou para ele que aquela mulher estava tão cansada, tão oprimida, além de trabalhar, principalmente nós mulheres, né? Nós chegamos em casa cansadas, temos, além do nosso trabalho, tem a nossa casa para cuidar, tem filho para cuidar, tem comida para fazer, tem roupa para lavar, tem tanta coisa que a gente se sobrecarrega, né? E muitas vezes esquecemos de orar, de meditar, de tirar aquele tempo, não, agora é o meu momento com Deus, ó, parou tudo. Sempre vai ter os mesmos afazeres, mas tire o tempo para Deus. Diga, não, agora deu, agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou sentar, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou dar um tempo eu e Deus. Faça isso. Renove as tuas forças, né? Renove a tua energia, busque em Deus, seja renovado, seja transformado, edificado, porque você faz parte de um mesmo corpo. E no teu trabalho, você é uma equipe. O teu colega precisa de você, o teu patrão, as pessoas que vão até onde você trabalha. E todos querem ser bem recebidos, né? Só que nem sempre. Às vezes aquela pessoa está tão sobrecarregada, tão afadigada que ela já está no limite dela. Que ela, às vezes ela está respondendo asperamente sem ela perceber. Porque o cansaço, a fadiga dela é tão grande que ela já não percebe que ela está falando, parece que ela está xingando ou que ela está fazendo pouco caso. Mas não é, é a sobrecarga. Então vigie nisso. Dê uma palavra para essa pessoa. Não diga, saí daquela loja, cheguei lá, ninguém me olhou, ninguém me deu atenção, o vendedor me chamou. Não, a gente não sabe como as pessoas estão emocionalmente e espiritualmente. Você vai dar um sorriso para ela, você vai conversar com ela, você está cansado, mas muito obrigada, porque você está aqui me atendendo. Você vai transformar o dia dela. Assim como o teu cônjuge pode estar cansado, afadigado, mas dê uma palavra, dá um abraço, né? Então guarda esta palavra no teu coração, reflita nela. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que as forças delas sejam renovadas, sejam transformadas, que elas tirem um tempo de qualidade contigo, que renovem as suas forças, a sua energia, que tenham as suas vidas transformadas, renovadas, restauradas, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando e transformando cada vida. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, que esse mês seja um mês de bênção, um mês de vitórias e renove as tuas forças.